O carnaval a gente conhece como uma explosão de alegria para milhões de pessoas, né? Mas e se por trás de toda essa música e de todas as cores existisse um mecanismo pensado para alterar a nossa consciência? É uma ideia bem controversa, eu sei, mas é exatamente essa análise que a gente vai investigar hoje, os supostos impactos do carnaval na mente humana sempre sob a ótica dessa linha de pensamento. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com a tese central por trás da festa. Daí, vamos mergulhar no que supostamente acontece com o cérebro no meio daquele ritmo todo. Depois, vamos ver como isso poderia levar a uma espécie de regressão ao instinto, sabe? E como o nosso pensamento poderia se fragmentar e, no fim, quais seriam os impactos disso tudo na moral e na sociedade. Vamos lá, então. Começando pelo argumento central, a ideia mais provocadora que baseia toda essa análise sobre o carnaval. Todo mundo sabe, né? O carnaval é pura energia, uma celebração coletiva gigante. Mas a análise que estamos explorando hoje nos convida a olhar um pouco mais fundo, a ver o que poderia estar acontecendo por baixo de toda essa superfície. E aqui vem a ideia principal, que é bem ousada, a de que o carnaval não seria só uma festa, seria também um mecanismo poderoso, quase que projetado, para modificar a consciência, para alterar nosso estado mental. E o termo que as fontes usam para isso é fraude à vontade. A ideia é a seguinte: a avalanche de som, de estímulos do carnaval, seria tão, mas tão intensa que ela conseguiria meio que driblar a nossa capacidade de pensar racionalmente. E isso nos levaria a um estado de consentimento quase que involuntário. Ok, mas como isso funcionaria na prática no nosso corpo? Bom, a ANAT aponta para mecanismos neurobiológicos bem específicos que seriam ativados para aquele ambiente sonoro único do carnaval. E tudo começaria com o som, aquele ritmo constante, pulsante, sabe? Especialmente os sons mais graves, com mais de 90, 100 batidas por minuto. Esse seria o gatilho principal. De acordo com essa análise, essa pancada de ritmo criaria um desequilíbrio no cérebro. Pensa assim, é como se o nosso lado esquerdo, o lado da lógica, da análise, fosse meio que colocado em stand-by, sabe? Enquanto o lado direito, que é o centro das emoções, da intuição, ficasse superativado. O resultado disso tudo, segundo essas fontes, seria um verdadeiro sequestro neurológico. O cérebro seria forçado a sair do seu estado normal, a química cerebral mudaria, com cascatas de sinalização que priorizam a resposta emocional e com isso desviam a energia que iria para o pensamento lógico. Certo. E essa mudança toda no cérebro, de acordo com as fontes, teria consequências bem profundas para a nossa cognição. Levaria a um estado que eles chamam de regressão. E esse caminho para a regressão teria alguns passos. Primeiro, um bombardeio de estímulos nas vias neurais. Isso levaria a um bloqueio do processamento mais complexo, um fenômeno chamado de tetanização. O resultado final? O silenciamento da razão e o domínio do que a análise chama de cérebro primitivo, ou reptiliano. Então, esse conceito de tetanização é a chave aqui. E não é só uma metáfora, não. A análise afirma que se trata de um estado fisiológico real, em que a estimulação é tão constante, tão intensa, que ela basicamente trava os neurônios. E isso impede o pensamento complexo, a análise crítica. Esse estado é descrito, então, como uma volta a um jeito mais primitivo de tomar decisões, um jeito que é guiado puramente pelo instinto e não pela razão. Mas o impacto, segundo a análise, não para por aí, no instinto. A própria estrutura do nosso pensamento passaria por uma mutação. Aí a fonte argumenta o seguinte: o pensamento lógico, aquele que a gente usa para conectar ideias em sequência, que é a base da nossa civilização, eles até chamam de polímero, seria literalmente quebrado em pedaços. Isso levaria a um estado mental que opera não mais com raciocínio estruturado, mas com imagens e sensações soltas, fragmentadas. E com essa quebra no pensamento contínuo, fica quase impossível planejar, ou até mesmo considerar as consequências futuras das ações. A pessoa ficaria presa no impulso do momento. Agora, imagina essa mudança cognitiva que, segundo as fontes, acontece no indivíduo, só que ampliada para a escala de uma multidão. Aí a gente entra nas consequências morais e sociais. E isso nos leva ao que a análise chama de tríade da vulnerabilidade. Olha só, primeiro, o colapso dos nossos filtros cognitivos, o que nos deixaria abertos a qualquer sugestão. Segundo, nossos neurônios se sincronizariam com o ritmo que vem de fora, perdendo autonomia. E terceiro, a inibição do autocontrole, o que nos tornaria extremamente sugestionáveis. É o cenário perfeito para uma histeria coletiva.
As fontes usam um termo bem forte para isso: osmose cognitiva. A analogia é como uma célula que se rompe, que explode. Nesse estado, a identidade individual meio que se dissolve, sabe? A pessoa se funde completamente com a mentalidade da multidão e, com isso, perde o senso de responsabilidade pessoal. E, claro, sob uma ótica religiosa mais tradicionalista, essa perda de autocontrole e de razão é vista como, bem, como uma porta aberta para o pecado, um perigo moral. Então, o ponto crucial sob essa perspectiva que estamos analisando é que a celebração não seria só uma festa. Ela seria vista como um veículo para uma degradação moral e espiritual em larga escala. E assim, depois de passar por essa análise que vai da neurobiologia até a teologia, a gente fica com uma pergunta bem provocadora na mesa. Seria o carnaval só uma celebração cultural inofensiva? Ou, como sugerem essas fontes, um sofisticado mecanismo de regressão funcional? A resposta provavelmente não é simples, mas a questão com certeza nos força a olhar para esse fenômeno cultural com outros olhos.